Viver de improviso. Como é que cada um de nós está a viver? De improviso? Ou a que controlar, manipular tudo, tenso? Ou a furar a bolha? Então, agora, ali a minha cameraman. Obrigada a vocês, obrigada a todos. Este é um espaço em que somente com a parceria com a FNAC estaríamos aqui, sem eles não estaríamos aqui. Então, eu quero agradecer à Filipa, a este ser maravilhoso que no próximo mês eu convido-vos a estarem aqui porque ela vem ao palco, dia 1 de fevereiro. Vamos voltar aqui porque todos os meses vamos estar a gravar o podcast Fura a Bolha aqui na FNAC de Leiria, neste Fórum FNAC Leiria. E vamos agora para mais um episódio do podcast Fura a Bolha, onde eu vou ter alguém muito, muito, muito especial, Maria Ferreira. Na sua profunda essência é perfeição, pureza e paz. Nasceu mulher num belo dia de setembro no signo Balança, tornando-se no número 9 de vida, aos 27 anos, e depois aos 41 teve a bênção de ser mãe. Profissionalmente, abraçou a missão de ser professora, formadora, escritora, arte-terapeuta e artesã. Na área mais social e da comunidade, tornou-se membro da direção da Associação Organismo Vivo, onde trabalham a área do desenvolvimento integral do ser. É co-criadora do Festival Imersões e do primeiro Congresso Nacional de Meditação. Mi Ferreira. Uma salva de palmas para ela. Que honra ter-te aqui ao meu lado, que honra de estarmos aqui neste podcast que tem como intenção, acima de tudo, despertar o coração, despertar a vida, despertar a liderança, o autodesenvolvimento, a importância dele. E a mim, além de professora, além de uma mulher, além de mãe, além de filha, quem és, minha querida Mi Ferreira? Pois... Precisamos de som. Pois, tem que dar voz. Voz, à tua voz. Furar a bolha. Isso. Então, quem sou eu? Quem é a Mi? Pois, quem sou eu acho que, na verdade, olha, sou Maria, sou Mi, não é? Sou dois nomes porque Maria é o meu nome verdadeiro e Mi é o nome que depois os meus pais também escolheram chamar-me desde que eu nasci. E então identifico-me com os dois. E quem sou eu? Sou aquilo que tu disseste, sou uma pessoa que procura todos os dias a minha essência. Ou seja, quem eu sou é aquilo que eu tento fazer todos os dias, é descobrir sempre quem sou. Mas eu acho que sou paz, sou no meu estado mais de essência, eu sou paz. Eu sou humanitária, porque falaste na associação, mas não vem daí. Eu acho que sempre tive uma necessidade de lutar, entre aspas, por algumas causas. Olha, lembro-me de um professor, lembrei-me dele agora, de História, no secundário, porque eu sou de Humanidades, sou professora de português de profissão também, e eu lembro-me perfeitamente de nós estarmos no final do ano numa autoavaliação e ele dizer-me qual era a nota que eu merecia. E eu disse-lhe que merecia 16 e, portanto, pedi-lhe um 16. E ele disse-me, tem razão, menina, merece um 16, mas eu vou-lhe dar só 14, porque esteve armada em advogada de defesa dos seus colegas o ano todo. E eu, desde essa altura do secundário, eu fazia isto. Ele era um professor muito erudito, ele usava palavras caras, e então sempre que nós dizíamos alguma palavra menos, sei lá, uma palavra errada ou algo assim, ele corrigia-nos, mas era muito sarcástico, muito irónico, no mau sentido. E então, pronto, eu ia sempre intervindo. Isto tem a ver com este meu lado de justiça, sabes, de sentir que tinha que defender os outros, que tinha que defender os meus colegas. E essa história marcou-me porque de alguma forma ficou associada àquilo que os meus pais depois queriam que eu fosse.
que era advogada. Então os teus pais que sempre gostavam que eu fosse advogada. E tu furaste a bolha em algum... Eu furei a bolha logo aí. Tu furaste a bolha logo quando sim. lhes disseste que não era nada disso que tu querias para a tua vida. E como é que tu fizeste isso? Olha, eu achava também que queria ser advogada durante algum tempo, até porque eu tinha essa característica, não é? Portanto, eu achava que era muito boa defensora das causas e dos outros, mas eu sempre gostei do ensino, de alguma forma, não é? E então eu sempre me imaginei como professora. Desde pequenina, não é? Fazia aquelas coisas de ter o quadro e estar a fazer de conta que tinha uma turma e que eu ensinava um público imaginário, e eu adorava literatura, era uma apaixonada por literatura desde sempre, então pronto, eu tornei-me professora de português, não é? E o meu sonho era trabalhar com um secundário ou com um público universitário nessa altura, e depois voltei a furar a bolha porque fui parar à Escola da Ponte e comecei a trabalhar com crianças pequeninas, não é? E eu, professora de secundário, não é? Portanto, formada como professora de português de secundário, comecei a perceber que afinal eu gostava era de trabalhar com um público mais pequeno um bocadinho do que os 15, 16, 17 e por aí fora. E foi nessa escola também que eu cresci enquanto profissional, mas também enquanto ser humano, porque foi nessa escola que eu furei depois mais uma vez a bolha, não é? Porque fui parar a uma escola que tinha um ensino completamente diferente, um ensino nessa altura já chamado de inclusivo, que há 20 anos atrás não se via propriamente noutras escolas, não é? Agora vemos cada vez mais projetos educativos que têm, portanto, uma forma de trabalhar com os jovens e com as crianças de uma forma mais inclusiva, mas naquela altura isso não acontecia. Então fui parar a essa escola e aprendi, mais uma vez, a furar a bolha no ensino. Né? E na Escola da Ponte, qual foi a tua grande aprendizagem? Que nós falamos muito de educação, falamos muito de liderança, dentro das escolas até falamos que o mundo está obsoleto, escolarmente estamos numa educação obsoleta, e tu há 20 anos começaste a furar a bolha e começaste a perceber que podias fazer diferente. Qual foi assim a tua grande lição para o teu propósito como professora de português? Olha, naquela altura eu aprendi com as crianças que, pronto, de alguma forma no ensino e na sociedade nós rotulamos as coisas, não é? E também de alguma forma nós rotulamos os seres humanos e, portanto, existe este rótulo da criança normal e a criança especial, que na verdade está associada à educação especial e a crianças com algumas patologias ou com deficiência, portadores de deficiência mesmo, não é? E então, eu acho que as primeiras aprendizagens que eu fiz nessa escola foi em relação a esta diferença, foi não há rótulos, ou pelo menos na minha cabeça não existem rótulos, não há especiais, não há pessoas diferentes, não há crianças normais. E quando algumas crianças dizem, eu sou normal, ou eu não sou normal, não é? Isso é uma das minhas missões, eu acredito, e que eu tento furar constantemente essa bolha, não é? Já que falamos tanto do furar a bolha, que é dizer a todas as crianças e jovens que não existem crianças normais, portanto, nós, ou não normais, ou os mais especiais, porque até aqueles que nós chamamos de especiais, dentro daquilo que é a educação inclusiva e do ensino especial, eles são especiais porque todos somos especiais, não é? O que quer que isso signifique. Então, lá, isso foi uma das minhas primeiras aprendizagens, foi perceber que nós somos todos muito especiais, somos todos únicos, irrepetíveis, não é? E, portanto, cada um de nós tem uma essência que merece, portanto, que é pura, que é única e que merece, portanto, ser respeitada e vista exatamente dessa forma, não é? E foi com essas crianças lá, em especial, e com os colegas com quem trabalhei durante tantos anos, que, pronto, que eu percebi isso. Acho que foi a minha primeira grande aprendizagem no ensino. Sim. E a tua família? Como é que ela olhou a tua evolução, a tua construção e aceitar-te exatamente como tu és?
porque liderar a nossa vida muitas vezes incomoda muita gente. Porque se nós estamos no nosso lugar, na nossa mandala, para fazermos a ponte depois para as mandalas, se nós estamos na nossa mandala, no nosso centro, sabemos exatamente o que não queremos e o que queremos. Como é que a tua família te começou a ver? Aceitou-te, não te aceitou? Porque isto de furar a bolha incomoda, até a nós. Com medo, depois o que é que os outros vão dizer? O que é que os outros disseram de ti, até mesmo, não é? Nesta viagem para a Escola da Ponte, e dizer assim, ela é louca, ela anda lá naquelas coisas. Como é que foi contigo? Olha, sabes que eu sou natural de uma terra pequena, não é? Portanto, onde fica a Escola da Ponte, exatamente, e portanto o meio é pequeno, não é uma grande cidade, é uma vila, e de alguma forma os meus pais, que têm já, a minha mãe tem 84, o meu pai tem 85 anos, portanto já têm alguma idade, e queriam que eu fosse advogada, porque achavam que eu tinha muito jeitinho para essas coisas, e portanto era também, de alguma forma, uma profissão que eles consideravam que era bastante segura, sim, e que podia trazer mais valias a vários níveis, ainda que, pronto, ser professora foi algo que eles não questionaram de todo. O grande questionamento, eu diria, que foi mais no início, quando eu comecei, não tanto numa escola diferente, porque eles, de certa forma, acho que até admiravam a Escola da Ponte e aquilo que eu fazia na escola, e pronto, era uma partilha diária que eu fazia com eles, mas acho que foi mais quando entrei no caminho do chamado desenvolvimento pessoal, sabes? E quando começaram a vir os termos como as mandalas, a arte-terapia, o reiki, quando isso começou há mais de 20 anos atrás, não é? Então, pronto, aí foi assim um bocado, ok, reiki, mas a minha mãe dizia, mas o que é isso? São umas rezas que vocês fazem? Mas o que é que tu fazes? O que é que vocês rezam? Fazem umas coisas... Não, pronto, entretanto dizia, não, mamãe, explicava e experimentava com eles, e portanto, eu acho que a minha família apoiou-me sempre de alguma forma, ainda que eu seja não é a ovelha negra, não é nesse sentido, mas sou a diferente da família, sim. Mas eu acho que eles de alguma forma sempre me respeitaram, ainda que, por exemplo, a minha irmã é professora e, portanto, na cabeça, uma professora mais tradicional, não é? Então, na cabeça deles é mais interessante porque ela tem uma profissão segura, porque ela tem, não é? Portanto, é funcionária do Estado, funcionária pública, tem um ordenado certo ao fim do mês, etc, etc. No meu caso, quando eu decidi, e agora desde a pandemia que eu decidi basicamente largar o ensino público quase em definitivo, não é? Então aí sim, houve esse questionamento de... Mas agora, como assim? Não é? O que é que vais fazer da tua vida? Sim. Vais para uma vida insegura, incerta, o que é que vai ser, o que é que vai acontecer? Sim. Olha, há muitas pessoas que nos escutam, e aqui também connosco, que se calhar não sabem o que é a Escola da Ponte e onde é que ela fica. Eu senti esta necessidade de perguntar o que é a Escola da Ponte, quem é que a fundou e onde é que ela ainda hoje existe. A Escola da Ponte ficava, porque mudou há uns anos, para uma localidade logo na fronteira, portanto próxima, mas foi criada na Vila das Aves. É uma escola que fica... Pronto, eu continuo a dizer, e acho que quem criou a Escola da Ponte continua a dizer que fica em Vila das Aves. É uma escola que foi criada, na verdade, falando do projeto educativo, não a escola edifício, ok? Portanto, o projeto educativo foi criado há cerca de 40 anos atrás pelo José Pacheco. O José Pacheco é portanto, quem é da área da educação conhece, ele é um mentor reconhecido mundialmente pelo projeto que criou cá em Portugal, não é? E a Escola da Ponte é uma escola basicamente que desde há 40 anos para cá fez aquilo que algumas escolas já começam a fazer agora, eu diria que dá uns 10 anos para cá, se tanto, não é? Essa escola, portanto, com esse mentor e eu diria que um visionário na altura, portanto, ele criou um projeto e fez com que uma escola primária tradicional se transformasse numa escola primária diferente, onde não havia turmas, não havia salas de aulas, não havia aulas propriamente, não havia professores
que davam matéria no sentido de tenho uma hora para dar esta matéria e, portanto, não havia campainha. Não havia campainha, portanto mas não há campainha. Alguns objetivos, mas há objetivos que davam responsabilidade a cada aluno, que sabia que ia ter aquele mentor para tirar dúvidas e podia até com os colegas tirarem as suas questões. Os professores lá são chamados de orientadores educativos, não deixam de ser professores, como é óbvio, não é? Não deixam de monitorizar as aprendizagens, não deixam de dar, portanto, de ter que dar... Ser guias, não é? Sim, e também de respeitar as normas do Ministério da Educação, claro. Portanto, têm essa obrigação, e cada vez mais, porque infelizmente a escola agora transformou-se em algo que, na minha opinião, e digo abertamente, está a perder a essência que nós tínhamos, que falamos no início, também por causa do próprio Ministério da Educação, que de alguma forma vai permitindo que a escola tenha um concurso nacional semelhante aos dos outros projetos educativos e, portanto, de alguma forma o que acontece é que alguns professores acabam por ficar lá colocados e não se identificam, e faz parte, não é? Mas acabam por ser obrigados a ficar lá porque foram colocados lá. Portanto, de alguma forma, acho que devia de haver novamente essa mudança e de realmente só lá estar quem quer e quem acredita naquele projeto para que as coisas possam funcionar como funcionavam antes, não é? Não significa que são maus professores, não tem nada a ver com isto, não é isto que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que quando nós obedecemos às regras, lá está, quando não furamos bolhas, também neste caso, e obedecemos a um concurso público, que é só números, não é? Começamos a perder a essência. Sim. Portanto, a escola não tem culpa, as pessoas não têm culpas, os colegas que ficam colocados lá não têm propriamente culpa, não é? Ou se adaptam ou não se adaptam e, portanto, deveria ser uma escolha. Quem gosta realmente do projeto ficaria, quem não gosta, pronto, acho que neste momento não está tão... Quando é que o desenvolvimento pessoal começou a entrar na tua vida? Que história da tua vida ou que histórias te levaram ao teu desenvolvimento pessoal e a sentires a importância do autoconhecimento, desta alta performance, que era olhares para as tuas forças e para as tuas fragilidades e trazeres a tua melhor versão todos os dias com a maior das autenticidades possível? Quando é que isso começou a acontecer? Porque fala-se muito em desenvolvimento pessoal e cada vez mais se percebe que as grandes lideranças mergulham nele para se sentirem melhor, porque quando nós estamos melhor connosco, vamos estar melhores com o todo e com as pessoas que lideramos nas nossas equipas. Como é que isso entrou na tua vida? Olha, é assim, Ana, eu costumo dizer isto e não é também no sentido pejorativo, nem de julgamento, nem nada disso, mas o meu caminho no desenvolvimento pessoal não começou como o da maioria das pessoas que eu conheço, que é por um trauma ou por uma dor profunda ou por... Pronto, não começou, não foi por aí. Foi porque eu acho que, e lá está, não é nenhuma crítica, né? É o que são formas diferentes, histórias diferentes, exatamente. A tua história é diferente. Sim, são histórias completamente diferentes, portanto, não significa que eu não as tive depois, ou que não tenha tido antes também, como toda a gente, mas a minha entrada eu acho que foi de alguma forma bastante subtil, portanto foi acontecendo, porque eu sou uma questionadora nata, desde que me conheço, desde criança, não é? Então, eu sempre quis saber mais, eu sempre quis procurar mais e sempre senti, lá está, coisas diferentes, não é? De alguma forma, esta ligação à energia de uma forma diferente e, portanto, isto começou antes do ano 2000, eventualmente, não me lembro muito bem, mas foi um processo. Depois, aquilo que eu acho é que, e ainda agora agradeço isto também, é que o facto de eu estar nesse caminho de tentar autoconhecer-me constantemente, procurar ferramentas, procurar novas formas de cuidar de mim, a meditação, pronto, tudo aquilo que nós já sabemos, fez com que em momentos de dor, ou em momentos mais frágeis, em momentos em que eu tive situações menos boas na minha vida, portanto, foi uma mais-valia. Ou seja, eu já tinha algumas ferramentas que me permitiram ultrapassar um bocadinho melhor aqueles momentos. Não significa que era um passo de mágica, mas significa que foi mais fácil, não é? E ainda esta semana dizia
a algumas alunas precisamente isso. Neste momento eu sou muito grata, porque estou a passar uma fase também difícil com o meu pai, e portanto sou muito grata por ter estas ferramentas que de alguma forma me permitem apaziguar um bocadinho mais o meu coração, não é? Nesta fase. Tu és uma apaixonada pelas mandalas e como autora trazes aqui um livro, Mandalas, um caminho para a transformação interior. O que é a mandala terapia? Ela serve-nos aqui, para quê? E é para todos, não é para todos? O que são as mandalas? O que é uma mandala? Olha, uma mandala, assim, numa tradução literal, mandala é uma palavra do sânscrito, não é? Da Índia. E as mandalas estão associadas a todas as culturas, mas de alguma forma elas estão mais associadas à cultura oriental. Mandala significa literalmente círculo mágico, mas, ou seja, de alguma forma as mandalas são desenhos que estão associadas a círculos, a figuras geométricas circulares, mais ou menos isto. Mas uma mandala é muito mais do que isto. Por exemplo, as mandalas que vocês veem e que são desenhos, na verdade elas são uma forma de meditação, e são meditação ativa, ou seja, para quem tem, eu costumo dizer sempre isto, é tipo a receita mágica para quem não gosta de fazer meditação passiva, ou não consegue, ou diz que não consegue, não é? Porque fechamos os olhos e não conseguimos ficar a silenciar a mente, não conseguimos entrar naquele estado profundo de relaxamento. Então as mandalas, na forma de desenho, porque existem vários tipos de mandalas, mas na forma de desenho, de pintura, elas podem ser uma meditação ativa, e é ativa no sentido em que nos mexemos, não é? Uma caminhada também pode ser uma meditação ativa, portanto há várias formas. O Osho trouxe este conceito das meditações ativas com movimento, e que eu acho super interessante. Mas neste caso é uma forma de nós meditarmos, de focar, de libertar a mente. Eu diria que na maior parte do processo da pintura nós conseguimos este estado de foco, de concentração, que nos permite libertar a maior parte do tempo dos pensamentos, porque quando nós estamos a pintar uma mandala, e isto está provado cientificamente, não sou só eu que estou aqui a dizer isto, nós trabalhamos os nossos dois hemisférios ao mesmo tempo. Nós conseguimos pôr a trabalhar ao mesmo tempo o hemisfério direito e o esquerdo, e, portanto, o nosso lado mais racional e o outro lado mais criativo, mais intuitivo, etc. Então, é muito comum, mesmo, muito, muito comum, que as pessoas digam eu pintei e senti-me super relaxada, não é? E senti-me super bem, e no fim eu até estava nervosa, mas depois fiquei bastante calma. Isto acontece naturalmente, lá está, porque nós entramos neste processo de meditação ativa e conseguimos chegar a este relaxamento, ok? E pronto, e as mandalas, como eu costumo dizer, a pintura em si, ela pode ser feita por toda a gente, não é? Desde crianças até aos séniores, a quem lhe fizer sentido, porque as mandalas são uma ferramenta de meditação, de desenvolvimento pessoal, mas não são a única, cada um tem que procurar são uma entre milhares. Sim. E mesmo em termos de saúde, Carl Jung, ele mostra-nos que as mandalas é um caminho para a autocura, um caminho para a libertação do que está no nosso inconsciente. É isto? É exatamente isso. Eu ia falar dele muito brevemente, porque falar de mandalas sem falar de Carl Jung, do psiquiatra, não faz sentido. Ele é o pai das mandalas, como eu costumo dizer. E então foi este senhor, de alguma forma, que era psiquiatra, não é? Que muitos de vocês certamente já ouviram falar. Foi ele que trouxe as mandalas para os gabinetes, para os consultórios médicos, não é? Aliás, é muito interessante, porque eu tenho muitos alunos que hoje em dia me dizem que o médico lhe receitou pintar mandalas, e eu acho isso espetacular, porque isto acontece mesmo. Imagina, há 20 anos atrás, na Escola da Ponte, eu trabalhava com mandalas, mas a maioria das pessoas não sabia ainda o que é que isto era, não é? E, portanto, é um caminho... É um processo longo, mas que já acontece muito, e, portanto, já muita gente sabe o que é que isto é.
Mas sim, foi esse senhor que, e é super importante falarmos sobre isso, porque foi ele que trouxe realmente para os consultórios. Ele primeiro usou nele durante cerca de 2 anos, ele fez uma espécie de autocura, não é? Através das mandalas, da pintura, e percebeu que realmente naqueles simples desenhos, que não são simples, havia muitos conteúdos do subconsciente e do inconsciente que apareciam através dessas pinturas. Então ele conseguia aceder a informações do nosso inconsciente que de uma outra forma não iria conseguir. Pronto, e daí ele perceber que se resultava nele, ele iria experienciar com os pacientes dele, que normalmente estavam associados a doenças mentais, essencialmente, e pronto, e percebeu que resultava. E desde aí, acredito que foi a partir dele, não é? Que de alguma forma, hoje em dia, a maioria dos psicólogos, a maioria, se calhar estou a ser muito otimista, mas eu gosto de ser otimista. Mas pronto, mas muitos psicólogos, muitos professores, muitos médicos já também, pediatras, eu tenho alunos em formação, pediatras, que fazem formação nesta área para poder trabalhar com os meninos, não é? Eu acho espetacular. E as usam, portanto, e recomendam e pedem para as pessoas pintarem como uma forma de silenciar a mente, relaxar, entrar em estados meditativos, portanto, em calma, em serenidade, etc. Um dos segundos pilares do furar a bolha é coragem. Como é que tu tiveste coragem de deixar um ensino seguro como professora de português e lançaste-te ao mundo como autora, como... O que é que tu fazes hoje? Então, o que é que eu faço hoje? Faço várias coisas. Faço várias coisas, mas eu sempre fiz várias coisas, mesmo quando estava na escola pública, não é? Mas o que eu faço hoje está muito associado na mesma ao ensino, só que neste caso está mais associado às formações para adultos e para crianças. Então, se houver aqui algumas pessoas que nos escutam e que nos vão escutar posteriormente e se quiserem inscrever contigo em alguma formação tua, onde é que se dirigem? Como é que falam contigo? Pode ser através do meu site, pode ser através do meu Instagram também. Qual é que é o teu site? É www.mariami.pt. mariami.pt. Sim. E nas redes sociais? E nas redes sociais é Mariami Mandalas. Mariami Mandalas. Sim. Então fala-nos um bocadinho desses cursos. O que é que tu te dedicas agora, diariamente, e que te faz brilhar tanto os olhos? Pronto, eu faço isso, eu dou formação nesta área, muito associada à arte-terapia, à mandala-terapia, portanto à terapia com mandalas, que são cursos que obviamente vão muito para além de pintar mandalas. Portanto, como devem calcular, é muito mais do que isto que nós fazemos. Portanto, é todo um curso de desenvolvimento pessoal em que trabalhamos imensa coisa para além só da pintura. Depois faço também, algumas das formações são muito direcionadas para terapeutas, para pessoas que trabalham, terapeutas, professores, etc., que trabalham com crianças e jovens, porque eu também acredito que pronto, é neles que nós temos que de alguma forma colocar a semear, as sementes. Exatamente, então alguns cursos são também direcionados nesse sentido. E depois, para além deste trabalho com as formações e com as mandalas, eu também de alguma forma estou ligada à Associação Organismo Vivo, não é? E lá nós também vamos desenvolvendo algumas outras formações e outras atividades, umas de cariz de solidariedade social e depois outras pronto, que estão ligadas mais ao ensino e sim, as pessoas podem usufruir e podem evoluir. Sim. Minha querida, o que é para ti furar a bolha? Pois, furar a bolha é muita coisa, mas acima de tudo eu acho que é isto, é mostrar a nossa verdadeira essência, sabes? É ser quem tu és, e mesmo quando tu não sabes quem tu és, é ir fazendo pequenos furos, não é? Para descobrires e depois furas de vez para te dares e para te dares a conhecer. Furar a bolha é seres, é muito isto. Sim. E uma prática que nós possamos levar a teoria, o conhecimento, a leitura
para a prática? Como é que, o que é que as pessoas podem fazer diariamente para se sentirem melhores, para trazerem saúde para a sua vida, na tua opinião? Nessa, para mim, é fácil, porque eu diria que é pintar mandalas, não é? Portanto, pronto, mas sem brincadeira, no fundo, essa é uma das práticas, não é? Que obviamente eu aconselho. E depois as pessoas têm muitas crenças, sabes? Muitas crenças mesmo, de eu sou muito velho para estar a fazer isto, eu já tenho, com esta idade não vou estar a pintar, vou agora pintar desenhos, ou então eu não sei pintar, eu pinto muito mal, isto fica horrível. Pronto, as pessoas têm estas crenças e isto é uma das coisas que eu também tento desmontar, que é a arte-terapia, trabalhar com a terapia, com a arte enquanto terapia ou com as mandalas enquanto terapia, não é compatível com perfeição, nem com coisas bem feitas, nem com beleza, não é compatível, ok? Cada um pinta como tem que pintar, faz como tem que fazer, desenha como tem que desenhar, e dali há sempre uma essência que brota, não é? E há sempre coisas que nos mostram quem nós somos ali. Portanto, sim, se calhar, e não brincando agora, mas uma das práticas que eu aconselho claramente para nos trazer algum bem-estar, saúde mental, é exatamente pintar mandalas. Sim, pintar mandalas. Olha, e eu abri aqui o teu livro, por acaso, Mandala da Imperfeição. Todos os seres humanos criam à sua volta esquemas mentais perfeccionistas, que por condicionalismos da mente, quer por situações que aconteceram já desde a infância, falta de autoestima, de valorização pessoal, por insegurança e por carência. Então, questões como não gosto de mim como sou, não gosto do meu corpo, não me perdoo, não me amo, não me sinto especial, são questões que inquietam a mente e nem sempre conseguimos libertar-nos delas. Então, esta é a mandala, segundo o teu livro, que nós todos, hoje, quando sairmos daqui, vamos pintar. O que é que as pessoas podem esperar do teu livro? Nós também vamos abrir aqui para algumas questões, para quem tem alguma questão para ti, mas o que é que as pessoas podem, quando levarem este livro para a casa delas, o que é que elas podem esperar dele? Qual foi a intenção com o livro Mandalas, um caminho para a transformação interior? Olha, trabalhando com esta ferramenta há tantos anos, não é? Eu senti muita necessidade, porque eu tentei procurar ao longo destes anos todos muitos livros, para ter eu própria informação e conteúdo, mais teórico também, e era muito difícil encontrar. Então, um dos meus objetivos ao escrever os livros é exatamente esse, é trazer conteúdo sobre esta temática que ainda é tão desconhecida. Portanto, porque era uma coisa que me faltava a mim, e daí que este livro, de alguma forma, é um livro original, porque é eventualmente o primeiro livro que tem todo este conteúdo associado a este tema em Portugal. E por isso agradeço muito também à editora que apostou nisto e portanto... E foste visionária, sim, trouxeste e furaste a bolha. Forma, acredito que sim. Neste livro, especificamente, aquilo que eu quis fazer foi trazer essa parte em que a pessoa pode praticar e fazer a tal meditação ativa através das mandalas que estão aqui, que todas elas têm sempre uma introdução, portanto têm um tema, têm dicas, têm... Portanto, uma ligação, não só chegar ali e pintar, portanto há uma espécie de introdução, mas acima de tudo este livro, de alguma forma, ele também traz coisas que eu considero que são uma mais-valia, como meditações, por exemplo, tem a colaboração, nomeadamente da Ana Bravo, que vocês ouviram antes, tem meditações, tem dicas de rituais, tem músicas, portanto tem sugestões de músicas para algumas delas originais, que são da Sílvia Pinto, que tu também conheces, tem dicas, como eu dizia, tem rituais, tem histórias, porque sendo eu professora
de português e gostando tanto de literatura e de histórias, e tenho também algumas histórias que eu associo, porque eu acho que os contos também são terapêuticos, não é? Portanto, a leitura é terapêutica, e algumas delas são histórias para reflexão, são pequenos contos, pequenas historinhas, mas que estão sempre associadas a cada tema. E, portanto, tem assim um conjunto de coisas que não é só, e tem explicação teórica também, como é óbvio, sobre o que é mandala, o contexto histórico, para que é que elas servem, como podem ser usadas, portanto tem eu acho maravilhoso e acho incrível, porque quando eu procurei aqui em Portugal, lá atrás, sim, há 20 anos, sobre mandalas, ninguém falava sobre as mandalas, e nós temos muito aquele conceito de educação que julgamos tudo. O que é isso? Isso não é para nós, isso não traz saúde. Mas quando depois se fala em ciência e que está cientificamente comprovado, aí já pode entrar, aí já pode ser. Minha querida, uma mensagem final, algo que tu sintas no teu coração, para as pessoas que nos escutam, uma prática, algo que tu sintas, uma mensagem que seja significativa para furar a bolha. Olha, eu posso pegar nisto que tu disseste agora, e que é algo com que eu também de alguma forma me debato no bom sentido ao longo destes anos, que é: nem tudo é ciência, nem tudo é racional, ou melhor, nem tudo tem que ter uma explicação científica, não é? E portanto, se assim fosse, se calhar eu não estaria aqui, porque eu até sou de literatura, portanto eu estou muito mais associada às artes e não propriamente à ciência. Nunca quis ser médica, nunca quis, portanto, estar ligada à área mais da ciência. E acho que as duas coisas devem andar de mãos dadas, não é? Então é muito isso, se calhar tentarmos a cada dia sermos menos racionais, não é? E tentarmos ir ali um bocadinho à voz da alma, não é? Tentando, tanto quanto possível, pôr a voz da mente o mais calada possível, porque é ela que nos traz as crenças, as limitações e tudo isso. E, portanto, se calhar a minha mensagem é essa, é tentar ouvir cada vez mais a voz da nossa alma, que para uns pode ser a voz do coração, chamemos-lhe o que quisermos, não é? Mas é ouvir aquela voz interior que faz com que nós sejamos menos racionais e vejamos o mundo de uma forma mais pacífica, mais amorosa. E de uma outra... trazendo outras interpretações, sim, porque o mundo não é só segundo uma verdade. Alguém quer questionar aqui a Mi com alguma questão que tenham do tema dela, de outro tema, alguma curiosidade que tenham da vida dela? Isso, como é que de um momento para o outro tu foste... que não tem nada a ver com professora de português, para quem nos escuta depois lá em casa. Pronto, o porquê de mudar do ensino para esta área? Eu acho que não é necessariamente, ou seja, eu não mudei necessariamente do ensino para esta área. Eu acho que foi algo que no fundo andou sempre de mãos dadas, porque profissionalmente eu sou professora de português, não é? Fui durante muitos anos. Depois eu entrei numa escola onde trabalhei 10 anos seguidos, que me fez conhecer uma realidade no ensino diferente. Essa escola fez-me crescer e, portanto, fez despertar também em mim a minha essência, que já era a minha criatividade. Portanto, eu sempre fui criativa, eu sempre gostei de artes, apesar de ser professora de português, sendo que lá está, a literatura é uma arte, não é? A par disso, eu fiz a especialização em educação especial, porque achei que, também preciso de trabalhar aqui, é uma área que eu gosto e, portanto, também quero trabalhar aqui. E depois fiz uma pós-graduação em arte-terapia. Ou seja, na verdade, eu nunca me separei do ensino, não é? Ainda que o ensino, dito ensino público tradicional, portanto, a escola pública, da forma como ela está, sempre me causou algum incómodo, não é? E até porque eu também tive, lá está, um mentor, que foi o Zé Pacheco, e que era uma pessoa do tal projeto Fazer a Ponte, que de alguma forma me fazia questionar, não é? Portanto, ele foi nosso mentor de alguma forma e também acho que me ajudou nesse caminho, mas acho que é algo que já existia em mim, ou seja, eu deixei o ensino público porque eu não me encaixo agora,
mas de alguma forma eu estou na mesma ligada ao ensino e, portanto, e esta parte também esteve sempre ligada, porque eu trabalhava com as mandalas, com as crianças e com os jovens, até no secundário, mesmo quando estava no ensino dito tradicional. Por exemplo, eu dei aulas durante alguns anos a secundários, não é? Trabalhei com alunos de 10º ano, 12º e por aí fora. Eu preparava alunos para exames nacionais, como professora de português, não é? Portanto, eu falava-lhes de Fernando Pessoa e por aí fora, mas se calhar eu mostrava-lhes o outro lado do Fernando Pessoa também. O Fernando Pessoa era um esotérico. E, por exemplo, para mim, ok, eu via-me obrigada a cumprir um programa, que, ok, sim, eu cumpria, não é? Não deixava de o fazer porque eu tinha uma responsabilidade com aqueles alunos, mas eu tentei sempre, de alguma forma, mostrar-lhes os outros lados que existem para além do programa, não é? Sim, e até com a questão das mandalas, era algo que eu ia partilhando com eles. Agora, o ensino público tem uma estrutura que cada vez menos me faz sentido e, infelizmente, eu gostava que as coisas fossem diferentes. Algumas amigas dizem-me, mas então pessoas como tu, como nós, não deveríamos sair, deveríamos continuar para ajudar a mudar. É verdade também, só que também acredito que isso me desgasta muito a minha energia e então foi uma opção. Eu agora tenho 50 anos e, portanto, a melhor década das nossas vidas. Sim, fizemos muito próximo, não é? Somos as duas, número 9, balanço, essas coisas todas, com a mesma idade. Pronto, e lá está, e acho que a partir dos 40 anos, essencialmente, eu acho que furei mesmo muito a bolha, no sentido de dizer não, e pronto, é um bocado isto. Ou seja, não é uma coisa à parte, não é? É uma coisa que foi vivendo comigo em simultâneo e pronto, e neste momento o ensino público, da forma como está estruturado, não me faz mesmo sentido. Sim. Aqui é muito importante, o nosso mantra é qual? Fórum FNAC Leiria, é o nosso mantra. Amores, tudo o que colocarem é um pedido que eu tenho, oficialmente também, para quem me vai escutar depois no podcast. É o nosso mantra, Fórum FNAC de Leiria, e coloquem FNAC Portugal, Cultura FNAC, porque sem eles era impensável estarmos aqui a cultivar esta evolução e esta visão, porque a FNAC está a ser visionária, a furar a bolha e a levar a todos os seus clientes a algo inovador. Então, o nosso mantra, mesmo quando tirarem uma foto, estes arrobas todos que eu acabei de vos propor. Sim, a questão. Eu posso resumir isto muito... Claro. Sim, porque pronto, isto é um assunto demasiado complexo, digamos Claro. assim, não é? Pronto, era como eu dizia há bocado, as mandalas não são só uma coisa que nós desenhamos, que nos trazem relaxamento, que provocam um estado de calma, etc. Não é só isto, é muito para além disto. Através do desenho nós conseguimos, por exemplo... Aceder. Sim, e através de aquilo, ou seja... Há 3 elementos essenciais nas mandalas, e vou tentar mesmo ser muito breve, quando falamos destes desenhos, que são a cor, as cores, os números, porque elas têm numerologia, portanto não são números de necessariamente 1, 2, 3, mas é o significado simbólico de cada número, portanto a numerologia, e o terceiro elemento tem a ver com portanto, os desenhos, a geometria sagrada, as formas, digamos assim. Isso tudo junto forma um conjunto, portanto estes 3 elementos formam um conjunto e a partir daqui nós conseguimos fazer aquilo que estava a falar, que poderá ser uma análise, não é, daquele desenho. As mandalas isso do padrão tem a ver com... Nós podemos fazer mandalas, portanto, pessoais, que nós chamamos de mandala pessoal, que é a mandala que eu crio, sem limitações. Eu pego num lápis, eu começo a desenhar, com formas geométricas ou não, simetria ou não. Eu posso até desenhar algo abstrato, completamente abstrato. Eu vou utilizar cor, vou utilizar a tal vibração numerológica e, a partir dali, eu consigo fazer uma interpretação, não é? Eu com a pessoa que fez a mandala, por exemplo, e nós conseguimos chegar aos tais conteúdos do inconsciente que foram postos ali naquela mandala. Isto também acontece se vocês desenharem, se pintarem, por exemplo, uma mandala já feita.
ok? Também pode acontecer, mas aquilo que estava a falar tem mais a ver com o que nós chamamos de mandala pessoal, portanto, que é feita pela pessoa num determinado momento da sua vida, em que a mandala é criada de base do zero. Não é? Portanto, a forma, o desenho, a cor, portanto, tudo aquilo é criado naquele momento e nesse momento ela tem um determinado significado porque foi durante aquele processo que a pessoa acedeu sem dar conta ao inconsciente, ok? E ele manifesta-se depois naquele produto que nós vemos que é um desenho. Então nós conseguimos trabalhar traumas, crenças, limitações. Sim, isto é possível num patamar muito mais profundo, não é? do que aquilo que eu estava aqui a falar, como é óbvio. Não sei se respondi, mas é mais ou menos isto. E foi essa a intenção também. E muito mais haveria para dizer. Trazer a profundidade das mandalas, não é? Que a maior parte das pessoas nem sabe que as mandalas são uma ferramenta de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida, mas de autodescoberta, de situações que nós nem imaginamos que elas estão cá dentro e com o desenho elas mostram-se, elas revelam-se com aquilo que nós somos, nós conseguimos desenhar e a partir do desenho, a partir da mandala, nós expressamos. Deixa-me só dar um exemplo muito rápido, sim, Ana, de uma criança com quem, que foi minha aluna na escola da Ponte, e nós conseguimos, através de uma mandala, e foi um exercício que eu fiz com eles, nós conseguimos perceber, e antes a Ana estava a falar dos processos de luto, eu consegui, neste caso, e depois eu em conjunto com a psicóloga fizemos esse trabalho, de perceber um processo de luto que supostamente estaria feito por aquela miúda que tinha 11 ou 12 anos e não tinha sido feito. E foi através de um exercício em que eu trabalhei mandalas e escrita criativa com eles ao mesmo tempo, ou seja, eu estava a ser professora de português e ao mesmo tempo estava a usar uma ferramenta de desenvolvimento pessoal com eles. E através disso, da pintura da mandala e depois do pequeno texto que ela criou à volta daquilo, eu consegui perceber esse luto que não tinha sido feito e que os pais achavam que estava completamente não é, curado. Sim, e portanto passei a informação para a colega, para a psicóloga. Pronto, isto para dizer que elas trabalham também a este nível. Sim, se nós aprofundarmos isto. Não é? Sim. Tudo pode ser aprofundado. Sim, minha querida. Então, qual é a diferença entre pintar uma mandala e outra forma de arte? Sim, quando nós pintamos uma mandala, a diferença tem a ver com a parte da estrutura, ou seja, a mandala é o tal círculo mágico que é composto por determinadas formas e quando, imaginem, as mandalas que são mais simétricas e portanto que têm essa forma, têm formas de geometria que nós chamamos de geometria sagrada também, de alguma forma elas conseguem trazer maior estrutura. Então a grande diferença poderá ser essa. Por exemplo, em arte-terapia, se nós falarmos em pintura e desenho mais livre, não é? Já é uma outra forma de terapia. Pintar uma mandala com esta estrutura. Olha, eu recomendo, por exemplo, a pessoas que são muito cabeça no ar, imaginem. Pessoas muito cabeça no ar, pintar mandalas estruturadas é uma boa forma de estruturar a mente e de enraizar, digamos assim, de colocar os pés mais na... O contrário, quando a pessoa é muito direitinha, não é? Costuma, aquela não fura a bolha, não é? Que é muito quadrada, como passa a expressão, então se calhar o ideal é fazer mandalas livres, completamente livres, sem estrutura, para trabalhar estas crenças não é? Desestruturadas, sim. Não percebi. Como utilizar uma mandala com meditação? Com a meditação ou como meditação? Ou como uma ferramenta para meditação? Sim. Ela é uma ferramenta de meditação? Sim, elas são uma ferramenta de meditação, como eu dizia, é uma meditação ativa, portanto, só o facto de eu sentar, posso colocar uma música ou não, posso ir para a natureza, posso estar onde eu quiser, até posso estar sentada no sofá junto com a família e podem crer que eu posso ter alguém ao meu lado a ver televisão
e se eu me focar na mandala, eu vou estar completamente alheia ao som, por exemplo, da televisão. Isto pode acontecer, ok? Mas então elas são uma ferramenta de meditação ativa, mas também podem servir de meditação passiva, ou seja, eu posso entrar em contemplação. Imaginem, uma mandala que eu vejo uma imagem já pintada, eu posso simplesmente entrar em contemplação da imagem e estar a fazer meditação passiva, em silêncio. É uma outra forma também. Elas são uma meditação. Bem, minha querida, muito obrigada. Obrigada pela presença, pelo ser divino que tu és, pela líder que tu és, por aquilo que tu te deixas também guiar e tiveste a coragem de trazer aquilo que há muitos anos eu andava à busca, a tua mandalas, um caminho para a transformação interior. E se alguém quiser o livro da Mi, se quiser também, já está ali uma senhora a dizer que quer, e aqui um autógrafo maravilhoso. Vamos dar agora aqui um espaço de 10 minutos, está bem? E depois a seguir vem a minha próxima convidada para o podcast. Obrigada, Mi. Obrigada.